Pessoal, vamos lá comentar os dois assuntos dessa segunda-feira de feriado. Primeiro, morte do Papa Francisco. Papa Francisco, que foi um grande apoiador das vacinas, teve um papel, seguiu a ciência, seguiu os especialistas durante a crise da Covid-19. Portanto, ao contrário do Bozo, ele teve um papel fundamental, um papel importante, construtivo na pandemia, dizendo vacinar-se é um ato de amor. Papa Francisco defende vacinação contra a Covid e alerta sobre desinformação. Em pronunciamento, o pontífice classificou cuidado com a saúde como uma obrigação moral. E ele também teve aquela preocupação da vacina chegar na África, chegar em locais em que governos não tinham dinheiro para comprar. Então o Papa Francisco pede acesso à vacina contra a Covid-19 para todos em mensagem de Natal. Isso aqui foi em 2021. E então eu concordo muito com o que foi publicado pelo Barroso hoje. Ele disse o seguinte: olha, o Papa, ele colocou a compreensão no lugar dos dogmas. Num tempo em que havia muita escuridão, ele foi uma luz iluminando a humanidade. A história o reconhecerá como um dos maiores. Bem, outro ponto de destaque na trajetória do Papa Francisco nesses 12 anos foi quando houve aquela quantidade de processos contra o Lula, Lava Jato, etc. E ali ele já visualizava que havia uma certa perseguição por parte do juiz, dos procuradores. Para condenarlo basta el volumen del sumario. ¿Dónde está el delito acá? Bueno, sí, parece que sí. Así fue condenado Lula. ¿Sí? Cuando se revisa lo de Lula, siguiendo hablar de Brasil, ¿qué pasó con Dilma Rousseff? No pudieron. Y con Lula la sacaron por un acto administrativo menor. No pudieron. Es verdad. Una mujer de manos limpias, excelente mujer. No pudieron. Y con Lula lo metieron en cana y no pudieron. Bueno, decían, no hay pruebas, hay indicios. E olha, que ele dizia isso muito antes de realmente o Moro revelar que era realmente partidário e virar do governo Bolsonaro, e antes das mensagens reveladas sobre o que o Dallagnol falava, né? Quem era o Dallagnol? Procurador Januário Paludo. O sítio é do Lula porque a roupa de mulher é brega, decoração horrorosa. Deltan Dallagnol. O senhor se refere ao presidente Lula como o Nine, fazendo uma referência jocosa ao fato de ele ter perdido um dedo num acidente de trabalho. Eu pergunto, procuradores que têm essa visão claramente antipetista, até com uma certa carga de ódio em relação ao presidente Lula, tinham isenção para tocar uma investigação como essa? E mais, o senhor agora há pouco defendeu aqui a união da direita, o senhor se diz um político de direita, como também o Sérgio Moro. Procuradores de direita e um juiz de direita tinham isenção para conduzir uma operação que processou e puniu especialmente políticos de esquerda? Bem, o Papa também pregou bastante a simplicidade. Vocês vão, quando ele veio ao Brasil, dispensou carro de luxo, pegou um carro popular na época, o Fiat Idea, e fez lá a Jornada Mundial da Juventude, enfim, rodando nesse carro. E teve também a mudança de postura da Igreja Católica. Ele comandou esse processo em respeito aos homossexuais. Hablé 3 veces de la homosexualidad. La primera, cuando dije esta frase: si una persona es homosexual y busca a Dios, ¿quién soy yo para juzgarla? Segundo, cuando dije a un papá y a una mamá: nunca echen de la casa a un hijo o una hija homosexual. Acéptenlo, elaboren eso en familia. Y la tercera, donde hablé de la criminalización. Lamentablemente hay 30 países más o menos que criminalizan hoy día la homosexualidad. Eso es muy grave. Todos son hijos de Dios y cada uno busca a Dios y lo encuentra por el camino que puede. Bem, pessoal, mas eu vou seguir aqui com o outro assunto do vídeo, que é a reportagem que foi exibida ontem no Fantástico sobre a questão da exploração de petróleo na margem equatorial. Bem, achei que a reportagem tentou sim ser imparcial o máximo possível, se aproximar o máximo que seja possível da imparcialidade. Eles mostraram sim que a exploração, ou esse bloco 59, que é onde a Petrobras está, que é bom prestar atenção nisso, hein? O processo lá da Petrobras diz respeito ao bloco 59, não é sobre a área toda, tal, é esse bloco, e eles mostraram que ele está a 540 quilômetros da foz do Rio Amazonas, apesar do bloco como um todo se chamar Foz do Amazonas. Achei que faltou mostrar que isso, por exemplo, é uma distância muito maior do que o pré-sal está por exemplo, de grandes centros urbanos do Brasil, Rio de Janeiro e etc. Então, hoje já se faz uma exploração na cara de onde vive mais de 100 milhões de habitantes do Brasil, ali o sudeste brasileiro. Então, isso é uma comparação relevante. Ou seja, explorar ali na cara
de 100 milhões de brasileiros? Pode. Agora, é uma região deserta, basicamente deserta, no norte do país aí. Bem, tá difícil a liberação e tal, mas eu achei que faltou essa comparação. Mas seguindo aqui, a reportagem sim destaca que a Petrobras não tem histórico de vazamento. Isso é relevante, também mostra ali que ela construiu, por exemplo, o centro que vai lavar os animais caso haja um derramamento de óleo, ou seja, um centro que ele é construído esperando que nunca aconteça isso, né? É um centro que ele é construído na esperança que ele nunca vá ser usado. Bem, e aí chega na parte que eu achei a mais importante da reportagem, que eles jogam aquelas boias no mar e vê para observar para onde que a corrente marítima leva. Se tiver um vazamento, se isso vai na direção contrária da costa brasileira ou se vai contra a costa brasileira. E aí percebam que a reportagem toda tratava do processo específico de autorização do Bloco 59. E aí é o seguinte, botaram lá a boia no Bloco 59 e ela foi parar na Flórida. Isso é o fato. Eles colocaram ali umas boias muito próximas da costa brasileira. Bem, o processo da Petrobras não é sobre esse trecho. Então a sensação que eu fiquei é que quando você coloca as boias onde vai acontecer realmente a exploração, que o petróleo vai para o alto mar. Aí forçaram um pouco a barra, como quem colocou foi o próprio Greenpeace, que é assumidamente contra a exploração. Então eles deram um jeito ali de colocar umas boias muito próximas da costa para poder meio que passar uma informação com algumas contradições, etc. Nós utilizamos um equipamento chamado derivador, que é como se fosse uma boia equipada com GPS. É um equipamento bem levinho e ele foi lançado nessa região da Foz do Amazonas e seguiu os diversos caminhos que a corrente marítima pode ter nessa região. Foram lançados 7 derivadores, cada um de uma área que corresponde a um bloco de petróleo. 2 deles bateram na costa brasileira, na ilha do Marajó e na costa do Amapá, e os outros demais seguiram para outras regiões, atingindo águas internacionais e muito rapidamente atingindo a costa da Guiana Francesa, do Suriname, e um foi parar na Flórida, inclusive. Agora, aquele que vocês soltaram bem ali no Bloco 59, o que aconteceu com ele? Em 26 horas ele já estava em águas internacionais, percorreu mais de 1.000 quilômetros nesse período de um dia e pouquinho e seguiu viagem. E aí eu achei também que faltou uma última coisa, que era mostrar, eles mencionaram isso, mas muito en passant, né, uma coisa meio só para constar, só para cumprir tabela, mas o fato é que ali ao lado há uma exploração violenta, tá? Uma exploração nas Guianas e no Suriname também. Então assim, queira o Brasil ou não, a exploração já está acontecendo. E inclusive, muito provavelmente com regras ambientais muito mais frouxas. Duvido que haja ali, por exemplo, um campo que tenham construído uma infraestrutura toda de limpeza de animais, como a Petrobras está construindo. Duvido que haja isso ali na região, tá? Nessas outras explorações feitas por outras empresas. Pessoal, agora eu quero falar com você que tem interesse de faturar entre 2 a 6 mil reais trabalhando de casa, tá? 100% home office. Hoje em dia, nas plataformas digitais, existem várias formas de você obter esse resultado. E olha só, não é bet, não é casa de aposta, não é porcariada nenhuma disso. É trabalho sério, é trabalho de verdade e é para quem tá interessado no assunto, tá? Então, eu consegui aqui a autorização de 3 pessoas que fecharam com a gente para mostrar o depoimento delas sobre o que elas acharam aqui, qual foi o retorno que elas obtiveram. Então, Marcos Viana, por exemplo, conseguiu $679 em 2 semanas após iniciar com o Clayson. Isso, numa conversão simples, dá R$ 3.870. Vamos pro segundo caso que autorizou aqui colocar o depoimento. O Luiz Felipe falando, olha, depois eu comecei lá com o Clayson e tal, em um dia eu fiz $101, tá? Isso aí dá aproximadamente R$ 575. E só pra gente fechar aqui, eu queria mostrar o que disse a Joyce Araújo. Ela também autorizou a divulgação aqui do depoimento dela. Ela teve o melhor resultado, tá? $1.098, tá? Isso aí dá na conversão R$ 6.258. Então é o seguinte, se você quiser saber como que faz, etc., clique no link que aparece na descrição do vídeo aqui embaixo e aí você vai ser remetido a conversar com o Clayson e vai ter todos os esclarecimentos. Pessoal, então é isso. Eu fecho esse vídeo agora e volto numa próxima oportunidade.